Oi pessoal, então nessa aula, nesse vídeo, a gente vai ver algumas propriedades algébricas de matrizes e falar um pouquinho sobre matrizes inversas. Então começando com propriedades algébricas, tá? Eu copiei isso daqui lá do livro porque é bastante coisa, bastante propriedade. Mas essas propriedades aqui são bem o que a gente espera, né, de como as matrizes se comportem. Tá? Então, por exemplo, aqui a primeira propriedade, né? Diz que, bom, se tenho duas matrizes A e B, né, onde a soma está definida aqui, claro. Então, A mais B é igual a B mais A. Tá? Então, ou seja, né, a soma ela é comutativa, não importa a ordem que eu estou somando duas matrizes. Tá? O que é diferente do produto, né? Porque o produto de matrizes, sim, importa a ordem. Né? Ele não é comutativo. Né? Em geral, A vezes B, né, quando está definido, não é B vezes A, né? Inclusive, esse produto aqui ele pode até não estar definido, tá? Mas com a soma, tá tudo certo, é comutativo, tá? A gente tem outras propriedades, como a associatividade, né? Então, se eu tenho a soma de três matrizes, não importa a ordem que eu começo a somar essas matrizes, né? Se eu faço B mais C primeiro e depois somo com A, ou se eu faço A mais B e depois somo com C, não importa. A associatividade da multiplicação, tá? Então, se eu tenho um produto de três matrizes, também não importa qual produto eu faço primeiro. Né? Então, aqui A vezes B vezes C ou A vezes B vezes C. Tá? E aí aqui eu tenho a distributividade em relação ao produto. Né? Então, se eu tenho uma matriz A vezes uma soma, eu posso fazer essa multiplicação. Então, A vezes B e depois somar com A vezes C. Né? A mesma coisa aqui, é uma distributividade à direita, que se diz, né? Então, se eu tenho A mais B vezes C, isso é a mesma coisa que AC mais BC, tá? Mesma coisa com a subtração de matrizes, tá? Até porque quando eu escrevo menos C, isso daqui é a mesma coisa que mais, né, a constante menos 1 vezes a matriz C, tá? Então, isso daqui não é nada de novo, né, em relação a essas duas propriedades aqui. E aqui eu tenho algumas propriedades em relação à multiplicação por um escalar. Né? Então, se eu tenho uma constante multiplicando a soma de duas matrizes, né, eu posso também fazer essa multiplicação primeiro. Né? Então, A vezes B mais A vezes C. Né? Mesma coisa com subtração. E aqui também, se eu tenho uma soma, né, ou subtração de dois escalares, aqui, A mais B vezes a matriz C, eu também posso fazer essa distributividade. Tá? E aqui a mesma coisa com o produto. Tá? Então, se tem uma constante A vezes, né, uma constante B vezes a matriz C, isso é a mesma coisa que eu fazer A vezes B, né, essa constante, vezes a matriz C. Tá? E aqui a mesma coisa vale para a multiplicação de matriz. Né? A vezes a matriz B vezes C é igual a A vezes B vezes C, ou ainda é B vezes AC. Tá? Então, essa constante A, né, eu posso tanto multiplicar B quanto multiplicar C, né, as matrizes, que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, são muitas propriedades, mas a maioria delas a gente acaba já usando. Né? Até porque todas essas propriedades elas vêm de propriedades de números reais. Né? Então, aqui a soma é comutativa, né? Porque se eu somar dois números, né, a soma é comutativa. Né? E quando eu somo duas matrizes, na verdade eu estou somando, né, coordenada a coordenada, né, entrada a entrada, e essa soma é a soma de dois números reais, né, que tem essa propriedade. Tá? Agora a gente vai continuar, tá? A gente vai falar sobre alguns outros tipos de matrizes. Então a primeira delas é a matriz nula. Tá? Então uma matriz nula é uma matriz composta só de zeros. Tá? Então, exemplo, né, uma matriz nula 3 por 2, né? 3 linhas e duas colunas, tá? Então, isso aqui vai ser 0, 0, 0, 0 e 0, 0, tá? A matriz 3 por 2 nula, tá? E, às vezes, essa matriz, a gente denota ela como sendo o O ou 0. E aí a gente pode colocar aqui o tamanho dessa matriz, né, para ficar explicitado, né, qual é que é o tamanho dessa matriz, né, como é que é o formato dessa matriz, tá?
E aí, matrizes nulas, tá? Elas também têm algumas propriedades. Tá? Então, se eu tenho uma constante C, né, um escalar, uma constante, e claro, essas somas estão definidas, né, ou seja, essas matrizes têm o mesmo tamanho. Então, se eu pegar uma matriz A, né, e somar com uma matriz de zeros, né, uma matriz nula, então isso é a mesma coisa que, né, olha lá, a propriedade da comutatividade da soma, né? Não importa a ordem, então A mais a matriz nula é igual a matriz nula mais A, e isso vai ser igual à própria matriz A. Né? Porque quando eu somar coordenada a coordenada, como as coordenadas da matriz nula são zero, essa soma não se altera. Né? Aqui também A menos zero, né? A matriz nula é igual A menos A, né? Que é a mesma coisa que A mais menos A, tá? Vai ser a matriz nula, tá? Quando o produto estiver definido. Né? Então, se eu pegar uma matriz só de zeros e multiplicar por outra matriz, isso vai dar a matriz só de zeros. Tá? Isso é fácil ver, né? Se eu pegar aqui uma matriz 2 por 2, né, que só tem zeros, não importa aqui o que eu tenho nessa matriz, tá? O resultado, né, o produto, vai ser, né, linha por coluna, né? E aí quando eu faço esse produto, eu vou ter 0 vezes 2 mais 0 vezes 3, que é 0. E aí, como aqui eu só tenho zeros, né? Todas as entradas aqui vão ser 0. Tá? Então, 0 vezes a matriz A é igual a 0. Tá? E também quando isso estiver definido, né, A vezes 0 também vai ser 0. Tá? Quando estiver definido. Né? E aqui a última propriedade, né, se uma constante C vezes a matriz A é igual à matriz nula, então ou essa constante é 0 ou a matriz é a matriz nula. Então, se eu tenho uma matriz, né, e eu multiplicar essa matriz por uma constante e isso der uma matriz só de zeros, então ou essa constante aqui é igual a zero, né, ou todas as entradas aqui dessa matriz são zero. Tá? Porque aí eu posso ter qualquer constante, né, que se eu multiplicar aqui dentro, vai continuar dando zero. Algumas observações aqui. Tá? A primeira delas é que a lei do cancelamento não vale. Tá? O que é a lei do cancelamento? Quando a gente trabalha com números reais, né, por exemplo, se eu tenho 2x é igual a 2, né, ou 2 vezes 1, tá? Vou colocar assim. Esse 2 aparece multiplicando de ambos os lados. Então, o que a gente faz? A gente cancela esse 2, né? A gente simplifica e aí fica simplesmente x igual a 1. Né? Essa é a lei do cancelamento. Tá? Isso vale para números reais. Para os números reais, vale. É claro, desde que seja diferente de zero, né? Esse número que eu estou cancelando. Tá? Mas aqui para a matriz, essa lei não vale. Então, se eu tenho um produto A vezes B, né, um produto de duas matrizes, e isso daqui é igual ao produto A vezes C, né, produto dessas outras duas matrizes, né, aqui é a matriz A vezes B e aqui A vezes C, né, esse produto é igual. Isso não quer dizer, tá, isso não implica que o B é igual a C, né, como se eu fosse cancelar essa matriz A aqui. Tá? E a forma mais fácil de ver que isso não funciona é pegando um exemplo, tá? Que o próprio livro dá, tá? Que são essas matrizes aqui. Né? Então, se eu fizer A vezes B, né? Eu tenho 0, 1, 0, 2, que multiplica 1, 1, 3, 4. Tá? Então, esse produto vai ser 0 vezes 1 mais 1 vezes 3. Né? Então, 3. 0 vezes 1 mais 1 vezes 4, 4. Aqui 0 vezes 1 mais 2 vezes 3, 6. E 0 vezes 1 mais 2 vezes 4, 8. Tá? Então, A vezes B é igual a 8. E A vezes C, tá? Se eu fizer esse produto, aqui de novo, né? Eu tenho 0 vezes 2 mais 1 vezes 3, que é 3. 0 vezes 5 mais 1 vezes 4 é 4. 0 vezes 2 mais 2 vezes 3, 6. E 0 vezes 5 mais 2 vezes 4, que é 8.
Tá? Então, notem, né, que A vezes B é igual a vezes C, né? É a mesma matriz aqui, mas as matrizes B e C, né, são diferentes. Tá? Essas duas matrizes são diferentes, não, o que quer dizer que quando eu tenho então esse produto AB igual a C, né, produto de matrizes, eu não posso simplificar o A e dizer que B é igual a C. Tá? Então isso não acontece, né? A lei do cancelamento não funciona para matrizes. Uma outra propriedade que a gente tem que é diferente da propriedade dos números reais é a seguinte. Tá? Se A e B são matrizes e A vezes B é igual a matriz nula, tá? Então não necessariamente A é igual a matriz nula ou B é igual a matriz nula. Tá? Que é diferente dos números reais. Né? Se eu tenho um produto de dois números A vezes B igual a zero, então eu sei que ou o A é igual a zero ou o B é igual a zero. Não tem como o produto de dois números reais diferentes de zero ser igual a zero, tá? Sem que um deles seja zero. Né? Então essa propriedade vale para os números reais, mas aqui para matrizes isso não vale. E de novo, a forma mais fácil de ver isso é através de um exemplo. Então, eu vou pegar a matriz A como sendo 0, 0, 1, 2 e a matriz B, tá? Por exemplo, posso colocar 3, 4 e 0, 0. Tá? Então, essas duas matrizes aqui, quando eu fizer o produto, né, o que vai ser? Né? Então, A vezes B, né? 0, 1, 0, 2, vezes 3, 4, 0, 0. Tá? Então, aqui na primeira linha, com a primeira coluna, 0 vezes 3 mais 1 vezes 0 é 0. Aqui, 0 vezes 4 mais 1 vezes 0, 0. Né? 0 vezes 3 mais 2 vezes 0. E 0 vezes 4 mais 2 vezes 0, 0. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de duas matrizes que não são nulas, né, não são matrizes de zeros, mas que o produto é igual à matriz nula. Uma outra matriz bem importante, né, que a gente vai utilizar até para definir a inversa de uma matriz, é a matriz identidade. Tá? Então, a matriz identidade é uma matriz quadrada com uns na diagonal e zero nas demais entradas. Tá? Então, exemplo, né? A matriz, normalmente a gente denota, se a matriz tem tamanho n, a gente escreve I, né, de matriz identidade, e aqui a gente só coloca n, né, para identificar o tamanho dessa matriz. Então, né, por exemplo, I2 é a matriz identidade de tamanho 2 por 2, né? Então é 1, 0, 0, 1. Tá? O I3, né, a identidade de tamanho 3, é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0. Tá? Então, é a matriz, basicamente a matriz nula, só que na diagonal principal a gente tem uns. Tá? E aí, para essa matriz, né, sempre que a gente pegar a matriz I, né, e multiplicar por uma matriz A, tá? Isso daqui é a mesma coisa que, como a gente está falando de matrizes quadradas agora, né? Então, tá também definido o produto contrário, né? Então, I vezes A vai ser a mesma coisa que A vezes I, e isso vai ser a própria matriz A. Tá? Então, multiplicar uma matriz pela matriz de identidade não vai alterar essa matriz. Então, um exemplo disso, né, eu posso pegar uma matriz 2 por 2 qualquer, então, pegar 1, 2, 3, 4, tá? Então, se a gente pegar a matriz de identidade, né, I2 e multiplicar por essa matriz A, né, então isso aqui é 1, 0, 0, 1, multiplica 1, 2, 3, 4.
Tá? Então, isso daqui é 1 vezes 1 mais 0 vezes 3, que vai ser 1. 1 vezes 2 mais 0 vezes 4, que é 2. 0 vezes 1 mais 1 vezes 3, 3. E 0 vezes 2 mais 1 vezes 4, que é 4. Tá? Então, aqui o produto, né, da identidade vezes a matriz A deu igual à própria matriz A. Tá? E aí, sabendo a definição da matriz identidade, a gente já consegue definir a inversa de uma matriz. Tá? Então, dada uma matriz quadrada, n por n, vamos chamar essa matriz de A. Se, né, quando eu fizer o produto de A vezes uma outra matriz B, isso for igual, né, a B vezes A, tá? E esse produto, né, for igual à matriz de identidade de tamanho n, então dizemos que essa matriz B é a matriz inversa de A. Tá? Então, isso é bem esse nome, né, de inversa, ele vem, né, lembra bastante propriedades dos números reais. Né? O que seria a inversa, ou melhor, a identidade nos números reais? É o númerozinho 1, né? Porque sempre que eu pegar um número A e multiplicar por 1, dá o próprio A. Né? Então, nos reais, tá? Nos números reais, o 1 seria a identidade. Tá? E aí, qual é, que é a ideia da inversa? Né? Se eu tenho um produto de A vezes B, né, e isso dá o número 1, então o B ele vai ser o inverso do A. Né? Inverso no sentido de ser 1 sobre. Tá? Então, isso seria, né, o inverso. Né? Então, quando eu tenho o produto de dois números que dá a identidade, a gente diz, né, que esse B é o inverso do A. Tá? Aqui para matrizes, a mesma coisa. Né? Então, se eu tenho uma matriz A e eu tenho uma outra matriz B, tal que o produto de A por B é igual à identidade, então a gente diz que essa matriz B é a inversa da matriz A. Tá? E aqui a notação, né, esse B vai ser o A elevado na menos 1. Tá? Então, é quase a mesma notação que a gente tinha, né? Se A, B, dois números reais dá igual a 1, então o B é o A na menos 1. Tá? Então, é bem parecido, lembra bastante nessa propriedade dos números reais. Tá? E aí, claro, tem toda a questão de como é que a gente vai calcular essa inversa. Então, dada uma matriz A quadrada, n por n, né? Então, duas questões. Primeiro, existe a inversa? Né? E segundo, como a gente calcula essa inversa? Né? Se ela existe, como a gente calcula essa inversa? Vamos ver um exemplo. Se eu pegar a matriz A, né, que é a matriz 2, 1, 1, 1, tá? E a matriz B, que vai ser 1, menos 1, menos 1 e 2, tá? Então, se eu fizer o produto A vezes B, né, o que vai ser isso? Vai ser a matriz A, né, vezes a matriz B. Tá? E isso daqui vai ser o quê? Né? Vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes menos 1. Então, 2 menos 1, que é 1. 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 2 é 0. Né? 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 1, 0. E 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 2 vai ser 1. Tá? Que é a matriz identidade, né? 2 por 2. Tá? Então, essas duas matrizes aqui, né? Eu tenho A, né? E essa matriz B é a inversa da matriz A. Tá? E se eu fizer o produto B vezes A, tá? Também. Né? Então, eu vou ter a matriz B vezes a matriz A. Né? O que vai ser isso? Né? Então, 1 vezes 2 é 2, menos 1, 1. 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 1 é 0.
menos 1 vezes 2, menos 2, mais 2, 0, e menos 1 vezes 1, mais 2, vai dar mais 1, né? Menos 1 mais 2, que é 1, tá? Então, aqui também, né? B vezes A é a matriz de identidade, né? E aí a gente tem isso daqui, né? Então, a gente tem a matriz A e o B é igual à inversa da matriz A. E, claro, aqui, né, a propriedade vale também para a matriz B, né? Então, eu tenho a matriz B e essa matriz A é a inversa da matriz B, tá? Também posso dizer isso. Então, algumas propriedades, tá, da matriz inversa. Então, a primeira delas é que se eu tenho um produto A vezes B, né, esse produto tem uma inversa, tá? Então, a inversa do produto A vezes B, né, vai ser o produto das inversas de A e B, tá? Só que vai inverter a ordem. Então, a inversa, né, de A vezes B é a inversa de B vezes a inversa de A, tá? Por que isso, né? Como é que eu provo que isso daqui é a inversa da matriz A vezes B? Bom, se eu pegar, né, a matriz A vezes B e multiplicar por isso daqui, né, B menos 1 e A na menos 1, isso daqui tem que ser a identidade, né, para que isso daqui seja a inversa de AB. E de fato, né, se eu olhar para esse produto aqui, a gente viu que é associativo, né? O produto é associativo, então eu posso calcular isso aqui como sendo A vezes B menos 1 vezes A menos 1. Agora, B menos 1, né, é a matriz B vezes a inversa dela. Então, isso aqui é a identidade, né? Então, eu tenho a identidade, A vezes a identidade vezes A na menos 1. Agora, A vezes a identidade é a própria matriz A, né? Então, A vezes A no menos 1. E aí, A vezes a inversa de A. De novo, isso daqui é a identidade, tá? Então, vale, né, que a inversa de A vezes B é B na menos 1, A na menos 1. Uma outra propriedade é que para matrizes 2 por 2, tá? Então, você tem uma matriz A, né, que ela é da forma A, B, C e D. Então, A na menos 1, né, a inversa dessa matriz, vai existir se A vezes D menos B vezes C é diferente de zero. Tá? Isso daqui a gente vai ver depois, né? Isso daqui é o determinante da matriz A, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Mas então, essa matriz, né, 2 por 2, ela tem inversa se o determinante dela, né, ou essa expressão aqui, é diferente de zero. E, no caso, né, desse determinante ser diferente de zero, então a inversa vai ser dada por 1 sobre o determinante, que é AD menos BC, que multiplica, tá? E aqui o que eu vou ter? Eu vou ter a diagonal trocada de lugar, então vai ser D e A. E aqui eu vou ter B e C, só que com o sinal trocado. Então eu vou ter menos B e menos C. Uma outra propriedade que a gente tem é que se eu pegar, né, uma matriz A que tem inversa, né, então que existe A na menos 1, e eu pegar a inversa dessa matriz aqui, né, que é a inversa de A, isso aqui vai dar a própria matriz A. Se eu pegar a inversa, né, de uma constante K vezes a matriz A, isso aqui vai ser K na menos 1 vezes A na menos 1, tá? Onde esse K na menos 1 é 1 sobre K, né, vezes a inversa da matriz A, tá? Então, como é que, né, por que isso daqui vale, né? Bom, de novo, se eu pegar K vezes a matriz A e multiplicar por 1 sobre K vezes A na menos 1, tá? K e 1 sobre K são constantes, eu posso trocar de ordem aqui, e aí isso daqui vai ser o número 1, tá? Isso daqui são números, né? K e 1 sobre K. Então, K vezes 1 sobre K é 1. E aqui vai sobrar a matriz A vezes A no menos 1, que vai dar a identidade, né? Então, isso daqui é a identidade, e aí, portanto, essa expressão aqui é, né, a inversa dessa matriz aqui. Uma outra propriedade algébrica, tá? É em relação a potências de matrizes. Então, eu posso definir A na zero, né, que vai ser a identidade,
Tá? Bem parecido com quando a gente tem um número A elevado na potência zero, a gente diz que isso é 1, né? Então, aqui nos reais, né, vale isso daqui. Para matrizes, a gente também diz que uma matriz A elevada na potência zero é a matriz identidade. Tá? E aí, para as outras potências, né, A elevado na 1 é o próprio A, né, A ao quadrado é A vezes A, e claro, né, aqui o produto tem que estar definido, então tem que ser matrizes quadradas, tá? E A na N, tá, vai ser o que? Vai ser A vezes A, N vezes. Tá? E agora a observação que eu queria fazer, né, é que se eu pegar a soma de duas matrizes e elevar ao quadrado, por exemplo, né, de novo, lá nos números reais, né, se eu pegar dois números, né, soma deles, e elevar ao quadrado, isso daqui é um produto notável, né, então vai ficar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tá? Para matrizes, isso vai ser um pouquinho diferente. Tá? Por quê? Porque a mais b elevado ao quadrado, né, por definição aqui de potência, isso aqui é a mais b vezes a mais b. Né? Agora, se a gente utilizar a distributividade do produto, isso daqui é a vezes a, né, mais a vezes b, mais b vezes a e mais b vezes b. Tá? Então, isso daqui, né, por definição, é a ao quadrado. Isso daqui, por definição, é b ao quadrado. Só que isso daqui eu não posso escrever como sendo 2 vezes ab. Tá? Por quê? Porque o produto de duas matrizes, né, ele não é comutativo. Então, a vezes b nem sempre é igual a b vezes a. Tá? Então, isso daqui não vale. E aí, para ficar certo, né, a expressão é essa mesmo, tá? Então, a mais b ao quadrado é igual a isso daqui, tá? E não a 2ab aqui no meio, tá? Como nos números reais, né? Porque nos números reais a gente sabe que a vezes b é igual a b vezes a, ou seja, é comutativo. Para matrizes, isso não vale sempre, né? Pode acontecer que seja comutativo para alguns casos específicos, mas no geral não vale. E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre a matriz transposta. Tá? Então, se A é uma matriz M por N, tá? Não precisa ser quadrada, então a transposta de A é denotada por A na T, tá? Então A transposta é uma matriz, ela vai ser N por M, tá? Então, se A é uma matriz 3 por 2, a transposta vai ser uma matriz 2 por 3, e aqui eu vou usar a notação de entrada, né? Então a entrada IJ da matriz transposta é igual à entrada da matriz AJI. Tá? Então, vai trocar as entradas. Tá? Então, um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, se eu tenho a matriz A, que é a matriz 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, A transposta, tá, vai ser o quê? Então, aqui a matriz A, né, é uma matriz 2 por 3, a transposta que vai ser uma matriz 3 por 2. Tá? E quem é que vão ser as entradas? Né? Então aqui, se a entrada da matriz A 2, 3 é igual a 6, então a entrada da matriz transposta 3, 2 vai ser igual a 6. Tá? E aí aqui seria linha 3, coluna 2. Né? Então, que seria aqui. Tá? Então, na verdade, né, o que a gente está fazendo, tá, se na matriz A, a primeira coluna, a primeira linha é 1, 2, 3, na matriz transposta, a primeira coluna vai ser 1, 2, 3. Tá? Então, agora a segunda linha de A vai ser a segunda coluna da transposta. Tá? E assim por diante. Tá? Então, notem, né, que aqui a entrada
1, 2, né, que é 2, virou a entrada 2, 1 aqui da matriz transposta. E aqui para finalizar, algumas propriedades da matriz transposta. Tá? Então, se eu tenho uma matriz A, né, eu calcular a matriz transposta e calcular a transposta da matriz transposta, claro, eu vou voltar para a matriz A. Né? Então, aqui nesse exemplo, tá? Se eu pegar aqui a matriz transposta, né? Então, a matriz transposta deu isso daqui, e eu calcular a transposta da matriz transposta, né, que seria a transposta disso daqui, tá? É a mesma coisa, né? Isso daqui é uma matriz 3 por 2, então a transposta vai ser uma matriz 2 por 3. Tá? E aí, a mesma coisa, né? Aqui a primeira linha vai virar a primeira coluna, segunda linha vira a segunda coluna e terceira linha vira a terceira coluna. Tá? E aí, notem, né, que isso daqui a gente voltou, né, para a matriz A. Tá? Aqui a transposta de uma soma de matrizes vai ser igual à soma das transpostas dessas matrizes. Tá? Mesma coisa vale para a subtração. Se eu tenho uma constante k multiplicando uma matriz A, então a transposta disso vai ser k vezes a transposta da matriz A. Tá? Então isso aqui é diferente com a inversa. Né? Se eu tinha uma constante k vezes a matriz A e eu pegava a inversa, isso daqui era k na menos 1 vezes A na menos 1. Tá? Onde esse k na menos 1 é 1 sobre k. Tá? Então a inversa altera aqui essa constante, tá? Mas a transposta não. Né? Como se eu pudesse tirar essa constante para fora aqui e aí calcular a transposta só da matriz. Tá? E a transposta de um produto aqui vai obedecer a mesma regrinha da inversa, né? Que invertia a ordem. Então a transposta de A vezes B é a transposta de B vezes a transposta de A. Tá? Então, diversas propriedades sobre matrizes, né, produtos, soma de matrizes. Claro, eu acho que muitas delas vocês já conheciam, mas, né, tem diversas propriedades, tá? Então, pratiquem bastante isso com os exercícios, tá? E sobre as matrizes inversas, né, aqui eu não falei muita coisa, sobre a matriz 2 por 2, né, que eu apresentei aqui como é que é a inversa. Mas na próxima aula, tá, a gente vai ver como encontrar a matriz inversa de uma matriz para matriz de qualquer tamanho, né? Não só 2 por 2.